Pai, Mãe, Vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que a tua vontade é que eu seja plenamente iluminado, iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência da tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isto é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivo. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. É linda essa oração, né, gente? Então, olá, de volta. A gente está no segundo vídeo desse grupo de leitura das cartas de Cristo. Essa oração está na página 303. E como ela é profunda. Quando ele fala assim, meu propósito final é te expressar. Quantas vezes na vida a gente procura o nosso propósito de vida e está aí contando pra gente. É apaixonante essa leitura, essa oração. Então agora a gente vai ler o sumário das cartas de Cristo. Sumário das cartas, página 22 do livro físico. Carta 1. Cristo fala de suas razões para ter retornado e ditar estas cartas. Diz que a humanidade atrai as suas próprias desgraças por meio de seus pensamentos e ações. Explica o porquê da sua verdadeira missão na Terra não ter sido registrada corretamente. Diz que não existe o pecado contra Deus e que a nossa verdadeira fonte da existência não foi compreendida. Ele descreve as 6 semanas que passou no deserto e o que realmente aconteceu, o que ele aprendeu e como o conhecimento o transformou de rebelde em um mestre e curador. Essa primeira carta, ela é maravilhosa. É uma entrada de leitura, sim, que ali você já sente que você está entrando num espaço maravilhoso, né? O conhecer o Cristo, parece que a gente pega uma intimidade tão linda para seguir todo o processo e, ao mesmo tempo, você sente uma amorosidade onde realmente todas as suas necessidades serão satisfeitas. É essa sensação que eu tive na primeira carta. Na primeira carta ele começa a explicar os princípios, né? Ele explica os princípios e as leis, que é aquela história da lei do trânsito, a lei da vida. E ele fala que as nossas desgraças são atraídas pelos nossos pensamentos. Ele vai dar, como forma de elucidação e esclarecimento dessa história, metáforas muito esclarecedoras. É muito legal. E também quando ele explica que ele passa de uma pessoa que ele era rebelde e se transforma em um mestre curador. A gente fala, como assim Cristo rebelde? Mas compreender a rebeldia dele não é diferente da nossa rebeldia de questionador. E a gente se sente mais aproximado dele, igual a Lidiane falou agora. E é uma carta que abre, assim. Você fala, será? Mostra a sua humanidade, não é? Mostra o Sim. seu lado humano. Sim. E com isso ele puxa-nos e diz: qualquer um de vocês pode, como eu, né? Através do conhecimento, fazer a transformação de consciência, fazer a transformação e a elevação de consciência. Isso é muito, muito incrível, essa proximidade
que Ele vem ter conosco. Ele vem só que eu sou, eu fui, eu entendo-te, eu entendo as tuas coisas, eu entendo as tuas dúvidas, eu entendo a tua rebeldia, mas olha, se tu te encontrares, se tu te conheceres, se tu fores atrás, se tu procurares, vais encontrar. É tão bonito isso, torna-nos o caminho tão mais concreto, acho eu, mais próximo do possível. É possível, assim, a gente desenvolver-se cada vez mais. Nós não somos postos de parte. Né? É tão bonito, é uma conexão muito profunda. E quando ele descreve ali, na primeira carta, ele vai descrever as 6 semanas que ele esteve no deserto, né? Então, quando a gente lê na Bíblia, a gente não tem essa dimensão, né? Das partículas, né? Como ele descreve, a dimensão dessa consciência, né? Que ele descreve aqui nas 6 semanas que eles estão no deserto. Então, é uma carta muito enriquecedora, né? Ela é incrível mesmo, porque ele não ficou no deserto 6 semanas para ser tentado pelo diabo, em sofrimento. Ele ficou lá porque ele quis, como um adulto, responsável por si mesmo. Ele escolheu vivenciar essa experiência. E aí ele explica com clareza o que é, exemplos, né, de por que diz que ele era tentado pelo diabo, como eram as tentações, que o diabo está dentro de nós. Ele realmente traz uma clareza muito específica àqueles dias e é fenomenal. Você tem desejo de viver o que ele viveu, de sentir o que ele sentiu. É muita aproximação mesmo. Mas, por outro lado, também é quando você começa uma disrupção, uma ruptura do velho e do novo. Que para quem era muito chegado a ler a Bíblia, que foi o meu caso, eu falava, opa, será que é verdade? Será que é verdade? A gente sempre soube que ele retornaria, mas a gente achava que ele retornaria em carne e osso, e de repente ele retorna em frequência através de um canal. Faz todo sentido à medida que você vai lendo, mas quando você começa isso aqui, você vai se abrindo para novos paradigmas. E a gente quer mudar a nossa vida. Se a gente não mudar os paradigmas, a gente não muda a vida. Porque tudo que eu sei me trouxe até aqui. Se eu quero um lugar novo, preciso aprender coisas novas e pensar diferente. E toda a limpeza que ele passou no deserto, né? Das próprias atitudes, crenças, e como ele conseguiu renascer muito mais forte, muito mais inteiro, muito mais presente. E é o que a gente busca diariamente na nossa vida, né? É a gente se tornar uma pessoa melhor todos os dias. É lindo. É isso? Uhum. Carta 2. Continua a história de sua vida na Terra. O retorno com sua mãe para Nazaré e a recepção que teve. Sua primeira cura em público e a tremenda reação. A escolha dos discípulos, seus verdadeiros ensinamentos. Nessa carta, ele vai dedicar um bom tempo à Mãe Maria. E é lindo. A humanidade da Mãe Maria, ao mesmo tempo que tem aquele filho como filho. Nossa, é muito lindo. A grandeza dela, a grandeza dele. Uau! Sim, amiga, fala, Marjorie. Ele também é bem bonito, além disso, que ele fala de curar as crenças, né? Ele não fala só da cura das doenças, mas as crenças que estão dentro de cada um, né? Ele abrange também falando sobre as doenças, mas ele exalta bastante isso. Ele também fala nessa carta sobre o poder do Pai, né? Que o Pai é amor. E também uma parte assim que eu achei bem bonita nessa carta, que ele fala do trabalho amoroso, que tudo envolvendo o dia a dia, todos os passos, né, a comunhão e tudo que desenvolvia com muito amor. Né? Então ele não trabalha, ele não fala como trabalho como um sacrifício, mas um trabalho com amor. É muito bonito. Ele chega a comparar com as células dentro do nosso corpo, que trabalham em conjunto, harmonia e cooperação, com o amor para o nosso bem.
Carta 3. Continuam os incidentes de sua vida, os ensinamentos, a consciência de que seu tempo na Terra seria abreviado pela crucificação. As coisas que ele fez para provocar a ira dos líderes religiosos judeus. O que realmente aconteceu e o que foi dito na última ceia. A atitude dos discípulos e a verdade em relação à sua ascensão. Nossa, essa carta ela é pesada. É uma disrupção, né? Aqui sim é uma disruptura total, né? Uma mudança de paradigmas, né? Esses 3 primeiros capítulos, quando você passa pelo primeiro e você resolve acreditar, ou não, porque é a sua escolha e seu livre-arbítrio, e aí você vai passando pela segunda e pela terceira e você vai, uau, a história foi assim, uau, isso que ele sentiu, uau, foi por isso que aconteceu. Ele até deu o exemplo da figueira que ele secou, e depois dele secando na cruz, ele explica bem essa relação do pensamento, de novo, o pensamento que ele fala da carta 1. É você atrai suas próprias desgraças pelos seus pensamentos e ações. E aí o pensamento, que efeito que se traz, ela é muito linda, essa carta. Essa caminhada dessas 3 cartas conta uma história dele a partir do olhar dele. É incrível. E todo o sentimento que ele teve antes da última ceia, em relação aos acontecimentos, em relação aos discípulos, os próprios medos. Isso foi muito bonito. E que tudo foi esperado pela conexão ao Pai. Oh, muito lindo. Carta 4. Cristo retoma o fio de seus ensinamentos na Palestina e diz que ele, Maomé, Buda e todos os outros mestres continuam a desenvolver-se espiritualmente até que todos tenham ascendido à consciência crística. Cristo fala da verdade a respeito do relacionamento sexual, dizendo que a atitude entre os homens e as mulheres vai finalmente mudar. Haverá progresso espiritual e nascerão crianças com um novo potencial espiritual. Gente, quando ele começa a explicar que ele, Maomé, Buda, todos eles são um só dentro da consciência crística, você entende claramente porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque todos eles são caminhos, verdade e vida. Tem o Buda Cristo, o Jesus Cristo, o Maomé Cristo, todos são crísticos. E esses Cristos juntos trazem esse aprendizado para todos nós, consciência de amor. Não limita ele, porque ele não é separado um do outro. Todos nós, à medida que a gente vai... E ele explica bem nessa carta que algumas verdades só são trazidas para a gente quando a gente sai do indivíduo, eu separado de você, e a gente vai para o nós. E é muito linda essa parte aqui. É muito linda. Nesse capítulo 4, foi quando eu comecei, né, a entender um pouco mais, assim, que me deu um pouco mais de clareza, porque ele traz uma coisa bem recente. Ele fala das crises mundiais, que é tudo esse alvoroço que acontece no mundo. Ele fala também da maldade, né, e como o tratamento com o amor para dissolução, né, de tudo. É bem bonito. Carta 5 e 6. Cristo começa a explicar os verdadeiros processos da criação. Ele faz alusão às crenças da ciência e das doutrinas religiosas. As rejeita e define a verdade do ser. Menciona a verdade a respeito do ego humano, o meio para a individualização terrena e, portanto, necessário, mas também fonte de todo o sofrimento. Aqui ele fala de novo que a nossa individualização é fonte de todo sofrimento. E essa carta é a carta onde eu parei. Em que sentido, né?
Eu fui lendo o livro sozinha, e quando chegou nessa carta, eu simplesmente não entendia o que eu lia. Eu lia o português, e eu não entendia. Falava, como pode? Eu não estou entendendo isso aqui. E aí eu ia tentando, e eu não entendia. Aí eu passei pela carta 5, cheguei na carta 6. E aí eu falei, cara, não estou entendendo nada. Como eu posso não entender nada? E como a gente já fazia o exercício de ler em grupo esse livro, falei, quer saber, eu vou parar de ler sozinha e vou esperar o meu grupo chegar até aqui. E aí eu comecei a compreender o que eu estava lendo. Por isso a importância de ler em grupo. Por isso que a gente está aqui, lendo junto com vocês. Porque tem uns momentos que você não está aberto para novas verdades. E demora um pouco para a verdade entrar. E na carta 5 e na carta 6 é quando ele começa a contar a verdade do ser. Quando ele começa a explicar as leis da vida a partir de uma outra forma de compreensão. E respira fundo, porque se você não entendeu ainda, você vai ler de novo e de novo, e em algum momento você vai entender. E essa carta transforma a gente. E é muito engraçado que isso aconteceu com todo mundo, né? E enquanto não estava todo mundo junto, o negócio não foi para frente. Carta 7. Cristo explica a verdade a respeito do ato sexual, o que realmente acontece espiritual e fisicamente. Como as crianças nascem em diferentes níveis de consciência. Explica o lugar do homem e da mulher na ordem do mundo. Que bom que a gente já vai ler isso tudo de novo e que logo a gente chega nessas cartas. Mas através do sexo vem a vida. Deus se conecta conosco na vida, no sexo. E o sexo para nossa cultura é tido como algo pecaminoso, como algo feio, como algo proibido ou ruim, muitas vezes, né? Pecaminosa. E ele traz aqui uma outra perspectiva, muito, muito elucidadora. É muito legal. Que bom que logo mais a gente vai estar lá lendo com vocês isso. Carta 8. Cristo explica a realidade dos homens e das mulheres, como viver segundo as leis da existência e como entrar em um estado de bem-aventurada harmonia de ser, no qual todas as coisas são abundantemente providas, a saúde é restaurada e a alegria se torna um estado natural da mente. Cada indivíduo pode alcançar este estado interior de bem-aventurança e a paz se tornará, então, a norma. É a alegria e o bom humor, né? Essa Carta 8 já está, o caminho já está bem definido, a intimidade está bem gostosa, e aí da carta 8 para frente é uma fluidez de amor, né? É sim, e ele explica para a gente que a prosperidade, a abundância, a saúde, a alegria é um direito de todos nós. A gente pode ter tudo na vida, a gente pode ter toda a felicidade que a gente quer ter, todo o amor que a gente quer ter, toda a alegria que a gente quer ter. A gente pode ter tudo isso e ele explica como, é incrível. Carta 9. Cristo alinha as conclusões de suas outras cartas e diz claramente às pessoas como superar o ego, como ganhar a verdadeira autoestima e experimentar a alegria da paz interior. Ele fala do racismo e dá uma mensagem pessoal de coragem e amor para todos aqueles que foram atraídos por suas cartas. Nossa, gente, ele é tão atual que ele fala do racismo. Ele fala da nossa vida aqui, que nem a Marjorie falou, das guerras atuais, dos momentos atuais. É um livro muito incrível, muito atual. E não termina aqui, né? Porque depois da carta 9 ainda tem as cartas complementares, que elas também enriquecem muito. Então, o nosso trabalho aqui vai ser ler todos esses 2 livros, as cartas de Cristo e as cartas complementares, todas elas disponíveis gratuitamente por download pela editora Almenara. Mas essa carta é deliciosa e quando a gente começa a ler os anexos, então, é muito, complementa muito, casa muito, é muito perfeito, é muito transformador. É Sim. isso.
Então, a gente se encontra na semana que vem, quando a gente vai começar a ler a carta 1. Até lá. Uhul!